Problemas e mais problemas, ausência de gestão. Nesses mais de os meus 20 anos, eu tenho encontrado exatamente isso, ausência de gestão. Empresas que têm cliente, que têm vendas, que têm maquinário, muitas das vezes tem uma mão de obra muito qualificada, tem um espaço físico, enfim. Mas por que essa empresa não consegue deslanchar? Olha, eu tenho visto vários problemas. Todo o processo industrial. Hoje o conteúdo vai falar sobre 10 dicas, isso mesmo, 10 dicas da qualidade no corte. Muitas das vezes na produtividade da costura é sempre culpada de tudo. Mas será que a culpa é sempre dela? Os líderes, os gerentes sempre acham ineficiência na costura. Muitas das vezes os problemas não são da costura, ele antecede. Ali eu afirmo para você que é apenas um sintoma. Você precisa avaliar o processo como um todo. Então a costura é tratada como ineficiente, incapaz, mas não é bem por aí. É claro que muitas das vezes o problema está na costura, mas a minha experiência me traz e diz para você que ali é apenas um sintoma. Então essas 10 dicas de ter qualidade no corte vai antecipar o problema, você vai ter um corte melhor e também uma costura mais eficaz. Isso mesmo. Então, alguma dica daqui, uma delas, você vai conseguir colocar em prática. E afirmo para você, 2, 3, 4, não sei, você está vivenciando algum problema desse e você não sabe como resolver. E você acha que isso é comum, ou talvez nunca se atentou para isso. Então, após a vinheta, eu vou conversar com você com cada uma dica, tentando explicar rápido, objetivo para você colocar em prática e ver se você que está do outro lado, que tem uma lavanderia, que tem uma estamparia, que tem uma confecção, possa te ajudar. Esse conteúdo de respeito à facção, à confecção, mas tem vários conteúdos no meu canal que são comuns também para estamparia e alguns para lavanderia. Então, se você é apaixonado pela cadeia industrial da indústria têxtil vestuário, fica aqui comigo que o Doutor Gestão Luiz Roberto Saraiva, desses mais de 20 anos, alguma coisa eu vou conseguir te ajudar. E se ao final do seu conteúdo eu te ajudei, dê um like, dê um gostei, se inscreva, que toda vez que tiver um conteúdo novo, você receberá no seu e-mail. Então, vamos ao que interessa, já dizia o Paulo Cintura. Vamos ao que interessa, que o resto não tem pressa. Ele dizia a saúde. Eu digo para você o conteúdo desse vídeo. Então, fique ligado. Após a vinheta, dê uma pausa, dê um stop. Se você estiver podendo ver agora, não deixe de ver. Se você é apaixonado, empreendedor, quer empreender na indústria têxtil vestuário, esse conteúdo vai te ajudar muito. Então, te aguardo daqui a pouco. Olá, seja muito bem-vindo nesse conteúdo que eu vou falar sobre 10 dicas de qualidade no corte. Alguma dica dessa aqui, ou mais de uma, você vai colocar em prática. A primeira, tecido com pé. É muito comum trabalhar com produtos para trabalhar no inverno, uma coleção, casaco, blusa, vestido. Vamos dar o exemplo do casaco. Um molde, um para cima, outro para baixo. A posição do pé do veludo vai ficar de um lado e do outro molde do outro. Corrija isso. Isso acontece demais. Muitos empresários, empreendedores não sabem por que acontece isso. Exatamente, a posição do molde, na hora de você infestar, precisa ser a mesma coisa. É claro que você vai procurar fazer um encaixe melhor, mas você vai perder muito em qualidade. Isso é um erro gravíssimo. Segundo, posição do fio. Na modelagem é identificada a posição do fio. Muitas das vezes você coloca a modelagem envesada, em pé, achando que vai ter um encaixe melhor. Aí lá no final, depois da peça pronta, ou na hora da costura, você não sabe por que está acontecendo isso. Aí você acha que é o quê? É a maneira como a costureira está pegando a parte componente. Na hora que está tudo pronto, você acha que a modelagem estava errada. Claro que parte dessa modelagem não estava errada. Na hora de cortar, de infestar, propriamente dito, não foi visto essa posição do fio. Isso é muito comum de acontecer. Tecido em listra. Olha, tecido com listra demora demais.
uma dica de ouro para você. Quando você tiver tecido de lista, você coloca pregos nas duas extremidades lá da sua mesa de corte, tá bom? Você vai colocar aquela lista naqueles pregos. Então toda a folha de enfesto você vai furar nessa posição. Então eu vou escrever até aqui, ó. Você coloca prego nas extremidades das mesas, no início e no final. Aí você vai não ter mais esse problema, tá bom? Além de você perder a qualidade quando você faz isso, você perde muito tempo. Com isso aqui, você vai ganhar tempo e qualidade. Quarta, largura da matéria-prima. Muitos empresários, gerentes, líder de corte, acham que é comum você receber matéria-prima das mais diversas larguras. O que você vai fazer? Na hora de fazer o risco, você vai fazer pela menor. E aquelas que você perdeu? Quando você está num cronograma muito apertado, é comum sair cortando, até justifica, mas não deixa isso ser uma coisa realmente repetitiva na sua empresa. Para isso você tem uma norma, tá bom? Que é a norma da NBR, norma brasileira, que é pela ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. É a norma, até escrever aqui, 13484 com a 13378. Aqui classifica a qualidade da matéria-prima, se tem furo, se tem mancha, e também a largura e o comprimento. Existe uma tolerância, tá bom? Se eu não me engano, que está na norma, 2%, tá bom? 2% de tolerância a mais ou a menos. Muitos recebem larguras, por exemplo, 1,38, 1,45, 1,30. Cara, é um samba de crioulo doido. Existe uma norma que te favorece e que você pode brigar na hora de você comprar matéria-prima de ver na largura que você precisa. Quinto, estampa localizada, um desenho qualquer. Na hora que você fazer o molde, é importante, na hora de infestar, esse molde estar naquela estampa localizada que você quer, do bolso, vamos imaginar aqui, na parte de cima de uma camisa, do short. Então é importante os moldes estar de forma correta lá nessa folha de tecido, nessa estampa localizada. Senão, você quer que saia no bolso um coração, aí vai sair aqui, porque na hora de festar você colocou o molde de forma errada, tá bom? 6. Tecido rapó. O que é tecido rapó? É uma sequência de desenhos, por exemplo, coração, crucifixo e uma mão. A sequência daquele desenho, ele vai dando sequência. Coração, cruz e uma mão. Depois, coração, cruz e uma mão. Na hora que você tem um tecido rapó, é importante também você colocar a modelagem na posição correta desse rapó. Olha, acontece vários tipos de problema da estampa localizada do tecido rapó. 7. Risco com giz. Quando você risca com giz, você perde 2, 3 milímetros. Isso mesmo. E na hora que você vai cortar, aí na hora que você vai costurar, vai ficar as partes componentes lá, o tamanho diferente. Porque por incrível que pareça, quando você risca com giz, ele tem uma diferença de 2, 3 milímetros a mais. Então o ideal, se você não trabalha com modelagem de CAD automatizada, for riscar, risca exatamente o que eu vou falar agora, com lápis, tá bom? Porque com giz a largura de 2, 3 milímetros vai ter problema na hora de você cortar e costurar. Os moldes, os tamanhos vão ficar totalmente diferentes. Uma coisa que eu vejo no mercado também, você riscar em cima do tecido, você está perdendo aquela folha de tecido. Quanto é que vale 1 metro, 1,5 metro, dependendo se for uma calça, um vestido, daquilo que você está riscando no tecido? Nunca se risca em tecido, se risca na folha de papel, papel craft. É claro que se você trabalha com encaixe automatizado, isso vai acabar, porque no encaixe automatizado já vem tudo riscado pronto, você não tem um trabalho manual de riscar. 8. Furos e pique. Furos e pique. Na hora da modelagem, para que o cortador possa fazer o furo e dar o pique, a modelagem da parte componente é imprescindível que tenha isso. Muitas das vezes tem e o cortador não se atenta de dar aquele pique, de dar aquele furo, uma máquina que fura, para marcação de um bolso, para marcação de uma lapela. E o pique, tá bom? Para quê? Para o casamento. Isso facilita muito na costura, dá mais eficácia para a costureira, tá bom? E vamos lá. 9. Tecido em fogueira. O que eu quero dizer? Eu vejo muitas empresas, vídeos, descansando a matéria-prima em fogueira. Nunca faça isso. Você tem que descansar lateralmente, um do lado do outro, de forma
vertical. Porque se tá, seja tecido, seja malha, como é que vai descansar? Não vai descansar nada, a fibra não vai estar descansada. E vou mais além, se você tem uma programação de risco e corte, você vai infraudar, seja o tecido ou a matéria-prima, se for a malha, no mínimo 48 horas. Isso é o que manda os fornecedores. Existem normas também para isso. Você vai descansar no mínimo 48 horas. Muito descanso em 24. Você vai infraudar, mas nunca de hipótese alguma em fogueira. Você coloca em fogueira, não está descansando as fibras dos rolos que estão embaixo. 10ª, enfecho par e enfecho único. Quando você faz enfecho par, você vai casando direito com direito, avesso com avesso. Aí você, ao final lá, você vai ter que cortar o final da folha do tecido. Então você tem que entender o que você vai fazer. Se é enfecho par, direito com direito, avesso com avesso. Ao final você vai cortar essa folha. Se for único, ele vai e volta. Ao final, tem um ferro no final da mesa, porque ele é único. Você vai prender com ferro. Então você precisa avaliar essa matéria-prima, como é que você vai fazer. Se é enfesto único ou enfesto par. Direito com direito, avesso com avesso. E quando for único, você vai até o final e vai prender com ferro. Me lembrei agora, eu vou colocar como dica, isso mesmo, como dica aqui de furos e pique. O molde, tá? A modelagem, se você faz hoje, se não tem trabalho com encaixe automatizado, é importante a gramatura desse papel. Quando é uma gramatura de papel muito baixo, você até riscando com o giz que eu orientei, você pode ter problema de sair da modelagem do papel. Então, eu te aconselho ter uma gramatura de uma cartolina, tá? Para você entender vulgarmente, grossa. Para na hora que você riscar, não correr o lápis pelo molde dele. Se for um papel muito leve, muito fraco, se não for uma gramatura de uma cartolina pesada, forte, você pode ter problema de escapulir. E isso vai dar problema na hora de você cortar. Então esse conteúdo ficou assim extenso, mas era essencial que ficasse para você alguma dica você colocar em prática. Então aqui em cima você tem todos os meus conteúdos, meu contato de WhatsApp profissional e também meu e-mail e minhas redes sociais para você me seguir. Então, como eu falei, se você gostou desse conteúdo, dê um like, dê um compartilhe, faça esse conteúdo chegar a outras pessoas. Se eu estou te ajudando, como eu sempre falo, então me ajuda. Essas dicas são vivenciadas na prática, independente da minha experiência, da minha vivência nos meus 20 anos. Sou formado em confecção, uma instituição famosa há mais de 20 anos, administrador de empresa, premiado com terceirização. Tenho uma pós em logística em empresa familiar que eu defendi, fui premiado também e mestrando em gestão. Tudo isso que eu estou falando para você, além da minha base teórica, tem minha base prática. Então, com certeza, alguma coisa eu vou te ajudar. Então, compartilhe, dê um like para que o Google, o YouTube consiga entender que esse conteúdo está te ajudando e pode ajudar outras pessoas. Um forte abraço, Doutor Gestão, e fique ligado nos próximos conteúdos. Tchau, tchau!